Eu quero trazer uma palavra para você essa noite, para a igreja. Uma palavra, o tema da mensagem é: a fé não sente, a fé sabe. Vou repetir. A fé não sente, a fé sabe. A gente não precisa sentir para saber. A fé, ela não caminha na emoção, ela caminha no entendimento. E quando você caminha na emoção, você tem grande chance de errar. Mas quando você caminha na fé, é diferente. Caminhar por fé não é caminhar por emoção. Eu conheço pessoas que compraram um carro, prestação de R$ 1.500, mas ele ganhava 1.000. E disse que comprou por fé. Não, isso não é fé, isso é loucura. Porque você está fazendo algo que não tem condição. Deus não vai avalizar a sua irresponsabilidade. Andar por fé não tem nada a ver com você fazer coisas da sua cabeça por emoção ou por qualquer motivo, nem por pressão. Você tem que andar por fé, é andar debaixo daquilo que Ele disse, daquilo que a Bíblia disse, daquilo que o Senhor disse. Isso é andar por fé. Eu quero ler com você alguns textos. Abra comigo Deuteronômio 29. Se você tem o seu iPad, o seu celular, acesse. Se você tem a sua Bíblia, abra. Ou se você é mais erudito, tem os pergaminhos do Mar Morto. Abra eles. Deuteronômio 29. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O quinto livro do Antigo Testamento, o Pentateuco. Vamos lá. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é o seguinte: tem coisas que Deus não revela, tem coisas que Ele revela. Tem coisas que Ele mostra o propósito, tem coisa que Ele não mostra o propósito. As coisas que Ele mostrou, nós entendemos o porquê que Ele permitiu acontecer. As coisas que Ele não mostrou, nós perguntamos por quê. E o porquê é legítimo. Todo porquê é legítimo. Por quê? Porque você realmente não viu, não entendeu o propósito. Um dos dias mais difíceis para mim, o ano passado, foi quando eu fui fazer o velório de uma criança de 10 dias. Quando eu vi aquele caixãozinho branco, eu confesso, meus irmãos, faltou palavras. Eu não sabia o que dizer e eu entendi o coração dos pais que perguntaram para mim: pastor, por quê? E eu falei: eu não sei por quê. Eu não sei. Alguém sabe? Não sei. Não tem como discernir o pensamento de Deus nisso. Por que que Deus ceifa uma criança e permite às vezes um bandido, alguém que a gente quem é que já falou isso? Pessoas boas morrem, aquela praga está viva. O problema é quando a sogra é praga. Mas quantos de nós muitas vezes questionamos Deus nisso? Por que que isso acontece? Isso acontece. Então, aquilo que Deus revelou, não tem mais porquê, já foi revelado. Aquilo que Deus não revelou, a gente não sabe, é porquê. Aquilo que está encoberto não é nosso, é de Deus. Sabemos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quantos sabem disso? Que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Coisas boas e ruins, sim ou não? Mas tudo coopera para o bem. Mas o que é o bem? Eu pergunto para você: o que é o bem para você? O que é bom? Você sabe o que é bom para você? Não sabe. Eu não sei o que é bom para mim. Eu acho que é bom para mim. As pessoas, escute, números mostram que pessoas que são amputadas de membros superiores e inferiores, depois de que passa o período traumático, que vai de 7 a 10 anos, elas dizem que foi uma das melhores coisas que aconteceram com elas. Por quê? Porque na hora você não entende e tem que passar um período traumático, mas depois ela entende um propósito. E muitas dessas pessoas hoje você conhece aquele homem que não tem os membros, que está aí palestrando o mundo todo, levando vida para quem tem todos os membros. Porque a gente não entende como Deus age. Não entende. Naquilo que não foi revelado a gente não entende. Isaías 55, versículo 8, por favor, abra sua Bíblia, deixa aberto se você tem ela.
Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. O que é que esse texto está falando? As coisas que ocorrem nas nossas vidas, na verdade, a maioria delas, nós não entendemos, não conseguimos alcançar. Não conseguimos entender a mente do Senhor. Escute, nem o diabo entende a mente do Senhor. Por isso que o diabo é o diabo de Deus. O diabo trabalha na corrente curta. Deus usou o diabo. A Bíblia fala que o espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Era um espírito maligno gospel, crente. Deus mandou, vai lá atormentar. O diabo foi. Porque o diabo é o diabo de Deus. Só que o diabo não entende a mente de Deus. Ele trabalha no campo das coisas da terra. Eu provo para você. Quando Jesus censurou Pedro, dizendo assim: Pedro, você está sendo usado pelo diabo, porque tu cogitas das coisas da terra, não das coisas do céu. O que ele está dizendo? Pedro, você está caminhando na mente diabólica, e o diabo pensa só na terra, ele não entende as coisas do céu. Como o céu trabalha, o diabo não lê isso. Eu provo para você. Satanás chegou para Jesus e falou assim: Jesus, deixa eu peneirar Pedro, deixa eu dar-lhe no Pedro, deixa eu moer Pedro, deixa eu moer Pedro. Aí o diabo pensou: eu vou moer Pedro, Pedro vai desviar, agora eu acabei com tudo. Aí Jesus, tendo uma mente que entende todas as coisas, que vê o desenho pronto, que sabe todo o processo, que vê o último capítulo do livro escrito, Jesus conhecendo tudo, falou: pode ir. Aí Satanás vai lá e peneira Pedro, que é outra mensagem. Ele começa a peneirar Pedro, e Pedro passa pela moinha, e quando Pedro é moído, a Bíblia fala que ele se converte. E o diabo achou que ia pegar Pedro, e Pedro se converte, e na conversão de Pedro, na primeira pregação, 3.000 pessoas são batizadas. Porque o diabo achou que ia ganhar, mas nunca ganha. A mente de Deus, o checkmate está pronto em 1 milhão de jogadas na frente. Deus conhece tudo. A mente de Deus, não compreenda a mente de Deus. Não tente compreender os desígnios de Deus. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Assim é os pensamentos de Deus. Quando o diabo tocou na vida de Jó, ele achou que ia acabar com Jó, mas não sabia de nada, que Deus queria se revelar para Jó no meio da dor. No capítulo 42 de Jó, Jó declara a Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Tudo que o diabo aprontou na vida de Jó permitiu que Jó tivesse uma experiência com Deus. Não entendemos a forma dele trabalhar, principalmente o início da nossa fé. Nós não conseguimos discernir a voz de Deus. A Bíblia fala que Deus chegou para Samuel e falou: Samuel! Samuel era um menino. Ele acorda na madrugada, vai lá no sacerdote e fala: pois não, eu não te chamei, garoto, vai dormir. Ele volta a dormir. Aí Deus fala: Samuel, Samuel, ele volta aqui: pois não, eu não te chamei, rapaz, vai dormir. E Samuel volta a dormir. E Deus fala: Samuel. Aí Samuel disse, já na terceira vez, porque era um menino, custou discernir a voz. Ele falou: sim, eis-me aqui, fala, Senhor. Porque ele custou a discernir, porque é menino. Cuidado, nem tudo é voz de Deus. Aprenda a discernir a voz de Deus. Eu contei aqui para os irmãos uma história de um cara que estava tocando bateria, e ele foi tocar bateria com aquele fone de retorno, né? Então tudo ele ouve ali no retorno dele. E tinha uma tecnologia nova naquele culto lá, que botaram uma mesa de som, que o cara da mesa conseguia falar com todo mundo. Então o cara da mesa dizia assim: ó, guitarrista, faz isso, né? Tecladista, faz isso, baixista, faz isso. Ele falava individualmente com cada um. Aí ele apertou no botão do baterista e falou: Daniel. Dentro do ouvido dele: Daniel, tá me ouvindo? Aí ele falou assim: aconteceu, irmão. Daniel, se você está me ouvindo, faz um sinal. Ele jurou que era Deus falando com ele. Se eu sou o mesário, eu aproveito. Daniel, se tu me ama, rola. Não, eu aproveito, irmão. Eu depois ia pedir perdão para ele, mas eu ia acabar com o baterista.
Eu ia fazer, dá 3 pulinhos aí dentro e roda aí no manto. Eu ia. Cuidado, nem tudo é voz de Deus. Cuidado, nem tudo é voz de Deus. Quando a gente é pequeno, a gente não discerne a voz de Deus. É um processo de discernir a voz de Deus. E a gente vai começando a entender como Deus trabalha. E a gente vai vendo, olha, se Ele está vindo por aqui, é porque Deus quer isso. Você vai começando a entender um pouquinho de como Deus trabalha à medida que você cresce. Enquanto a gente é novo, a gente não consegue discernir. E Deus trabalha vendo o desenho todo. A gente vê só as páginas que estão na nossa frente. A gente não vê a próxima página virada. A gente vê só a página que está na nossa frente. Deus está escrevendo e às vezes é uma história triste. Às vezes é um momento de dor, de perda, de ruína, de falência. Uau, mas eu sou de Deus, isso acontece. Bem-vindo ao Evangelho. O sol está sobre todos. Todos nós passamos por lutas. E às vezes Deus está escrevendo uma história. Só que Deus tem uma palavra. Ele tem uma palavra, Ele não mente. O que Ele falou é verdade. Deus chegou para José e falou: José, eu vou te colocar num lugar que os teus pais e os teus filhos vão vir até você. Vão se inclinar para ti, José. Aí José, uau, que palavra maravilhosa. Aí alguns anos depois, José estava preso, esquecido numa prisão. E aí ele poderia dizer: eu não estou vendo nada está acontecendo. Mas quem anda por fé não precisa ver, tem que crer naquela palavra que disse: eu vou fazer, eu vou salvar o teu filho, eu vou salvar o teu marido, eu vou fazer. E se ele falou que vai fazer, você não tem que sentir, você tem que crer, porque a fé é a certeza do que não se vê. José continuou crendo mesmo preso, porque a palavra estava nele. Noé recebeu uma palavra, meus irmãos, ele ficou por anos construindo uma arca no deserto. Uma vez Deus falou com Noé, Noé ficou construindo por anos uma arca no deserto. E qualquer um dizia: maluco, eu estou andando por fé, não por vista, não precisa chover, mas o dia que eu terminar isso aqui vai chover, porque Ele falou que vai chover. Andar por fé não é loucura. Andar por fé é saber em quem crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me tirou da lama. Eu sei quem me amou quando ninguém amou. Eu sei quem esteve comigo nos piores dias da minha vida. Eu sei em quem eu creio. Isso é andar por fé. Porque a fé não sente, a fé sabe. Eu sei em quem eu creio. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que diz. Tudo que ele disse, ele cumpre. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Escute, primeira coisa que eu entendo aqui, esse texto teoricamente estaria desatualizado se a gente considerar a parte dos ossos no ventre da mulher, porque hoje tem tecnologia que já dá para saber como se formam os ossos, a calcificação e tantas outras coisas. Os exames mostram a criança, dá para ver o rostinho, o queixinho, o narizinho, tudo, né? A gente vê tudo já, aqueles exames 3D, dá para ver até o nariz, né? Dependendo do filho, do pai, o pai. Aí você consegue ver, então, teoricamente, esse texto está desatualizado. Não está desatualizado. Sabe o que o texto está dizendo? Assim como tu não sabe como se forma. O texto, a palavra original é assim como tu não vê. Ou seja, você não vê a criança se formando, mas você vê a barriga crescendo. A barriga está mostrando, você sente que tem bebê, mas você não sabe como está agindo. Você sente a presença de Deus, você sabe que Ele é seu Deus, você crê, você ora, Ele vem, mas você não vê Ele agindo. Como é que tu está agindo, Senhor? Eu não estou vendo nada acontecer, eu só sinto a tua presença. Assim como o vento, você não sabe onde o vento faz a curva. Quem sabe onde o vento faz a curva? Ninguém sabe. Assim como a gente não sabe onde o vento faz a curva, aonde ele começa, aonde ele termina, mas se você está aqui, o vento passa, você sente o vento, você sente a presença de Deus, você caminha até nos sentindo e sabendo que Ele é Deus, mas você não está vendo Deus agir. E aí, se você não vê, você crê. Você crê que a criança está crescendo no ventre, mesmo sem ver como as coisas estão acontecendo ali dentro. Você crê.
Sentimos o vento, percebemos sua presença, mas não vemos. Não conseguimos perceber os movimentos do seu curso. Quando em 2002, eu já contei esse testemunho, eu e minha esposa passamos por um processo difícil na nossa casa. Passamos por um processo de divórcio, separamos por um tempo. Ficamos separados, não chegou a sair o divórcio, mas ficamos separados por 4 meses. Um vento violento passou. Violento, difícil, e eu confesso para você, tinha algumas profecias sobre nós. Tinha algumas palavras, Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha ministrado no meu coração que Ele ia me usar e tantas outras coisas. E quando estava passando aquela situação, eu olhava para a situação e dizia: Deus, foi tu ou foi mentira? Fui enganado, não era tu falando. Mas eu ouvi, Senhor, eu li a tua palavra, eu ouvi. E eu lembro, irmãos, que às vezes Deus permite um ventinho passar só para mostrar que Ele é Deus. Deus permite um copo d'água na corrida só para a gente não desistir. Eu lembro de uma vez que eu estava no meu trabalho e eu fui ao meio-dia, intervalo, eu estava triste, eu fui para o meu carro e eu entrei no carro. Irmãos, é uma experiência minha, eu não estou fazendo disso uma doutrina, mas foi a minha experiência. Eu sentei no carro e eu me acolhi assim, e eu comecei a chorar igual um bebê. Eu cheguei a me encolher, eu falei: Deus, por quê? Eu não estou enxergando nada, eu não enxergo um palmo, eu não sei se tu me ouve ainda. Por que isso está acontecendo? E o porquê é legítimo. Assim como aqueles pais perguntaram para mim por quê, o porquê é legítimo. Irmãos, eu senti, foi uma experiência minha, eu senti como se alguém me tirasse do banco. Eu fui pego no colo. Eu saí do banco. Quando eu com os olhos fechados, eu falei: meu Deus, o que eu estou sentindo? Deus falou assim: eu sou teu pai, eu nunca te deixei. Eu sou diferente do seu pai da terra. Eu nunca vou te deixar. Eu só estou mostrando agora para você que eu estou contigo no meio desse vento. Só não desiste de mim, continua crendo no que eu te falei e me obedece. Um mês ou 2 depois, nós estávamos se reconciliando, nosso casamento foi restaurado. E eu não entendi o porquê igual, irmão. O casamento foi restaurado, glória a Deus, mas Deus, tudo bem, o Senhor restaurou o casamento, mas para quê, né? Precisava? Podia deixar, estava bom, não estava tão ruim, então por quê? Aí Deus falou: não, filho, tu vai entender um dia. E hoje, irmãos, cada mensagem que a gente recebe no YouTube de casamentos dizendo: olha, a gente não conhece vocês, mas o casamento de vocês curou o nosso. As mensagens de restauração curou o nosso. A gente perdeu as contas. E cada vez que veio uma mensagem daquela, o porquê foi embora e o para quê veio, porque eu entendi porque que Ele permitiu algumas coisas. No trabalho, no processo de Deus, dentro do processo, Ele vai trabalhar com você hoje, olhando amanhã. Deus está 10, 20, 30, a eternidade na frente da gente. Por isso, se você tem alguns porquês essa noite, seja de verdade, não bota capa de crente falsa, dizendo aleluia, tudo, eu entendo tudo, entende não. Se você tem alguns porquês para perguntar para Deus, pergunta: Deus, por que isso está acontecendo? Talvez Ele não te responda, mas talvez Ele te pegue no colo. Talvez passe um ventinho, dizendo: você não está vendo o vento? Não, mas está sentindo? É, igual eu estou agindo. Sente um pouquinho agora a minha presença. No meio desse processo, Ele está curando você, com um propósito lá na frente. Por quê? Agora talvez você não sabe, mas você saberá. Vai chegar o dia que você vai dizer: uau, foi por isso. Irmãos, qual a diferença da porta que Deus abre e da porta que Deus fecha? A porta que Deus abre, a gente agradece na hora. A porta que Deus fecha, a gente agradece depois. A porta que Deus abre, você agradece na hora. A porta que Deus fecha, lá na frente, você vai dizer: aquela porta fechou. Glória a Deus porque fechou. Agora eu entendi porque o Senhor abriu essa porta aqui. Nunca arrombe uma porta. Quando alguma coisa na sua vida não abrir, coloque a mão na maçaneta. Não abriu, tira a mão. Não arrombe uma porta. Pode ser uma porta que Deus não queira que você entre. Agora, se você botou a mão na maçaneta e abriu, entre. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E confie que as portas fechadas é Deus cuidando de você. É Deus
conduzindo você, um agir invisível de Deus. Deus tem um agir invisível que a gente não compreende. Escute, não tente entender a mente do Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim é a mente do Senhor mais alta que as nossas. Não compreenda, caminhe por fé. E eu quero encerrar e ler com você 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Primeira Coríntios capítulo 13, por favor. Versículo de número 8. O amor, o que diz ali? O amor jamais acaba, mas havendo profecia, acabarão, cessarão. Havendo línguas, também cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que é a parte que nós conhecemos? Deuteronômio 29, 29. A parte que conhecemos é a parte revelada. O que ele revelou para você? Homem, Deus já revelou para você que você tem que ser um bom marido? Já revelou, está escrito. Então não pergunte e não ore por isso. Faça, já foi revelado. Aquilo que já foi revelado, não pergunte e não ore. Uma irmã perguntou para mim: pastor, eu estou orando, eu quero que Deus fale comigo. Por quê? Porque assim, eu quero perdoar uma pessoa, mas não consigo. Eu estou pedindo para Deus falar comigo. Eu falei: pode parar de orar. Por quê? Porque está revelado. Se já está revelado, não pergunte, obedeça. Você ouviu um amém? O que já foi revelado, não pergunte. O que está escrito, não pergunte. Aquilo que você não entendeu, profetize. Em parte entendemos, em parte profetizamos. Aquilo que você entendeu, você não profetiza, porque já entendeu. Vá, pratique, viva. Hoje, o que eu tenho feito? Nós temos buscado sarar os casamentos, porque entendemos, a minha ferida já foi curada, eu já estou resolvido, bola para frente. Já entendi, não vou andar mais com perguntas. Naquilo que eu não entendo, eu profetizo. Por que o meu filho ainda não voltou para Jesus, se ele tem profecia sobre ele? Você ainda não entendeu? Profetiza sobre o seu filho. Por que os negócios ainda não vão bem, se eu já estou caminhando, buscando o conselho de Deus, seguindo a direção do Senhor para isso? Não entendeu ainda? Profetize sobre ele. Se você não entendeu alguma coisa ainda, por que o meu ministério está travado? Por que alguma coisa não vai? Por que a minha fé está assim? Se você ainda não entendeu, se não está revelado, profetize. A Bíblia fala que Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Ele falou assim: filho, o que você vê? Olhos. O que você vê com seus olhos? Eu vejo o meu casamento destruído. Eu vejo um vale de ossos secos. Eu vejo a minha casa ruída. Eu vejo a minha vida, eu só vejo desgraça. É um vale de ossos secos. Escute, aquela visão foi Deus que deu. E ele falou: o que você vê com seus olhos? Com os meus olhos, Deus, eu vejo uma desgraça. Com os meus olhos eu não vejo nada. Com os meus olhos eu não enxergo nada de bom. O profeta foi verdadeiro. Então não seja falso para Deus. Como que você está? Eu estou mal. A gente é um pouco falso como crente. As pessoas perguntam: como é que você está? Você está destruído. Você responde o quê? Estou bem. Sim ou não? Estou bem. Eu gosto de, com os discípulos, aqueles que eu caminho mais perto, quando eu percebo, porque você caminha com uma pessoa, você acaba percebendo algumas coisas. Quando eu percebo que está com o semblante caído, alguma coisa, eu pergunto: como é que você está? Aí a pessoa responde o quê? Tudo bem. Aí eu pergunto de novo: como é que você está? Estou bem. Aí eu pergunto de novo: como é que você está? Assim, ó. Então... Irmão, assim ou então já denunciou, não está bem. Sabe por que Jesus chegou para Pedro e perguntou 3 vezes? Porque Pedro quis mostrar uma marrinha. Tu me ama? Eu te amo. Tu me ama? Eu te amo. Tu me ama? Eu gosto de você. Então, se o Senhor está perguntando para você como é que você está hoje, fala a verdade. O que você está vendo, profeta? Eu estou vendo um vale de ossos secos, Senhor. O que você está vendo?
Irmãos, quando eu estava em Belo Horizonte, Deus perguntava para mim: o que você está vendo no seu ministério? Eu estou vendo falência, Senhor. Eu estou vendo falência, eu estou vendo igreja fechada. Eu estou vendo falência, eu estou vendo que eu atrapalhei tudo, me perdi, Senhor, tudo errado. E o que você está vendo? Amém. Você está vendo isso, filho? Vês bem, está vendo correto. Isso mesmo, é isso que está. Não tem problema. Mas eu quero que você profetize, filho. E eu ia para o meu quarto sozinho para ninguém ouvir. Porque eu não queria que ninguém ouvisse mesmo. Porque era eu e Deus, então eu dizia: Deus, então tá, já que tu manda. E eu, naquilo que eu não entendia, eu profetizava. Deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, ele profetiza segundo a voz de Deus. Deus fala assim: tá bom, tu vê um deserto, só que agora aponta para o deserto e fala o que eu vou mandar. Como assim, Deus? Fala o que eu vou mandar. Dê uma ordem para os ossos. Mas é osso seco. Dá uma ordem. Eu sou o teu Deus. Dá uma ordem. Anda por fé, porque o que você está vendo com os teus olhos não é a minha realidade. O que eu estou vendo nos céus é um exército pronto. Tu está vendo um vale de ossos secos. O que eu estou vendo é o que vale. Profetiza. E ele começa a profetizar: vale de ossos secos. Assim, ele não é bobo nem nada. Ele fala: assim diz o Senhor. É tipo assim: assim diz ele. Não é eu, ele. Porque eu não estou enxergando nada de bom. Mas ele falou, é porque ele sabe o que está falando. Então, vale de ossos secos, preste atenção. Osso com osso, junta com junta. Comece agora a se unir, porque o Senhor está dando ordem. Andar por fé não é andar por vista. Você profetiza debaixo do que ele disse. Se você crê que aquela palavra que diz que se você crê, tu e a tua casa servirá ao Senhor, você pode olhar para o vale de ossos secos que for e pegar essa palavra e dizer: assim diz ele. Se eu cresce, eu poderia ter a minha casa salva. Então eu declaro: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas Senhor, não mudou nada. Calma, vai vir um barulho daqui a pouco. Vai começar a bater osso com osso. Alguma coisa vai começar a acontecer. Mas pastor, parece que piorou. Às vezes parece que piora. Agora não é só osso seco, é osso seco se batendo. Piorou. Porque a fé não sente, a fé sabe. Então não ande pelo que você está vendo, ande por aquilo que ele está dizendo. A pergunta é: ele está falando com você? Então creia. Essa noite ele está falando com você? Então creia. Aqueles irmãos que vieram aqui se reconciliaram, você crê que Deus te trouxe você aqui para isso hoje? Então creia. Caminha debaixo dessa palavra. Você precisa não de muita coisa, você precisa da palavra, de uma palavra só. Não é só tinha uma palavra. Você não precisa de muita coisa. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Deus tem liberado para o seu coração, que vem da boca de Deus, é essa palavra que você precisa grudar. Pode dizer o que quiser. O meu casamento foi sepultado e fizeram missa de 7º dia. Acabou, meu. Acabou aqui. Mas os planos de Deus não eram esse. Graças a Deus que eu grudei na fé. E foi só o que me sustentou. A fé. Foi a fé. Não foi minha teologia. Eu gosto de teologia, irmão. Eu gosto, irmão. Se você sentar comigo para conversar sobre a Bíblia, é maravilhoso. Eu sou um estudante de teologia. Estou cursando, amo, eu gosto de dar aula aqui na Escola Bíblica Raiz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem momentos que a teologia não nos ajuda. Tem momentos que é a sua fé pura em Deus, no que Ele diz. No que Ele diz. Essa noite, naquilo que você conhece, não ore, por favor, pratique. Mas naquilo que você não conhece, nós vamos profetizar. Você não vai sair daqui hoje sem profetizar. Quantos recebem? Quantos creem nisso? Você vai sair daqui profetizando sobre o que for necessário. Naquilo que você não conhece, você vai profetizar. Eu não conheço o futuro da minha filha. Não conheço, não sou Deus. Das minhas 2 filhas, eu não conheço o futuro delas. Então o que eu faço sobre o futuro delas? Deus não mostrou ainda? Eu profetizo. Eu declaro desde o ventre: você vai ser uma grande mulher. Você vai ser uma mulher usada nas nações. Eu declaro, eu profetizo, irmão.
porque eu não conheço. No que eu não conheço, eu profetizo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. No que você não conhece, no que você conhece, para de orar. Deus já revelou. Pratica o que Deus mandou. Naquilo que você não sabe, declare para os céus. Profetize o que os céus têm dito. Deus manda os pais profetizarem e abençoarem seus filhos. Abençoe eles todos os dias, porque você não conhece. Eu oro pelo meu genro. Uma água. Eu oro para ele não correr bem. Eu pego na corrida. Eu oro para que ele seja um homem temente ao Senhor. Essa é a minha oração. Porque se ele for temente ao Senhor, eu brinco sempre que todo homem de Deus, para casar com as minhas filhas, tem T, o H e o T. O primeiro T, ele tem que estar trabalhando. Se ele for campeão do bairro de videogame, eu dou uma sova nele, uma coça. O que você faz? Eu sou campeão de videogame do... Não, tem que estar trabalhando, irmão. Tá trabalhando, para estar vendendo picolé. O Milk Money. Fiz propaganda de graça agora para Milk Money. Irmão, eu vendi picolé. Eu lembro que eu capinava a roça dos vizinhos. Não tinha problema não. Diga a glória a Deus. Está faltando para essa geração aí uma enxada. Os tudo assim, os mais velhos. Tem que estar trabalhando. Pode ser jardineiro, irmão. Se for médico, melhor. Para cuidar da gente no finalzinho. O segundo é o H. Ele tem que honrar os seus pais. Porque se um homem honra os pais, ele vai ser um bom homem em casa. Se ele desonra os pais, ele vai desonrar minha filha. E o terceiro T, a terceira letra é o T. Ele tem que temer o Senhor. Ele não tem que temer o meu fuzil. Ele não tem que temer a minha cara feia. Ele tem que temer o Senhor. Porque se ele for um homem que teme o Senhor, o coração das minhas filhas estarão guardadas. Pastor, o que você está falando? Essa parte eu não conheço ainda, irmão. Eu estou profetizando. Deus não mostrou. Então eu estou profetizando. Vamos profetizar? Quantos precisam profetizar? Quantos aqui tem vale de osso seco na frente? Levanta a mão. Eu quero profetizar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A fé não sente. A fé? Diga comigo. A fé não sente. Diga, a fé não sente. A fé sabe. Olha para o seu irmão e diga, saiba que Ele é o teu Deus. Saiba que Ele não mentiu para você. Saiba. Estava conversando esses dias com um casal entre nós que perdeu o filho na gravidez. Estava com uma gravidez e a gravidez foi falsa, não foi verdadeira. E o casal procurou chorando, normal. Por quê? Por quê? E eu não tinha muita coisa para dizer. Eu só pude dizer o seguinte: confia em Deus, que um dia nós vamos entender. Hoje não. Tem coisa que você não entende hoje e talvez nem vai entender hoje. Mas eu quero que você tenha coragem de levantar a mão e dizer para o seu vale de ossos secos: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vida sobre o meu filho. Vida sobre o meu casamento. Vida sobre a minha fé. Vida sobre o meu ministério. Vida sobre vida. Vida. Quero que você ore agora. Quero que você abra a sua boca onde você está. Você começa a orar agora. Não é por vista. Esquece o que você está vendo com os olhos naturais. É por fé. Se você crer no que Deus falou com você hoje, eu quero que você comece a profetizar sobre os possíveis vales da sua vida. Ainda que seja um milagre que você precisa. Tem uma presença de Deus aqui, irmãos. Deus não precisa de barulho para estar. Tem uma presença de Deus, tem um vento suave aqui. Mãe, começa a declarar: o seu filho não é um drogado, o seu filho é um santo. Ele está drogado, mas ele é um santo. Começa a profetizar sobre o seu filho: meu filho é um santo. Porque a Bíblia diz que você, mulher, santifica a sua casa. Você está santificando o seu marido. Seu marido não é um bêbado.
O seu marido é um homem de Deus, então declara sobre isso. Ele é um homem de Deus. Mas pastor, ele está bêbado. Falasse bem, ele está bêbado, mas ele é um homem de Deus. Ele vai voltar para o lugar que o Senhor programou para ele estar, em nome de Jesus. E você santifica a sua casa, você santifica o seu lar. Homem, você é o cabeça da sua casa. Mulher, você santifica a sua casa se o seu lar ainda não serve o Senhor. Filho, honre os seus pais, porque isso já te foi revelado, e profetiza sobre o seu futuro. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui que toda falta de honra, toda desonra seja revertida pelo Senhor. Todo o deserto, todo o vale de ossos secos seja revertido pelo Senhor. Eu quero declarar sobre os ventres estéreos. Você que quer ter filhos, perdeu filhos e anseia por filhos, eu quero declarar sobre você agora, no nome de Jesus, que você vai gerar filhos saudáveis, segundo o coração de Deus. E se o Senhor não quiser? Se Ele não quiser, Ele vai dizer por que Ele não quer. Ele vai mostrar na hora certa o motivo porque Ele não quis. Mas enquanto você não entende, seja profético. Você não precisa ser profeta, você pode ser profético e profetizar e declarar sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos creem que o vale pode inverter? Quantos andam aqui por fé? Vamos adorar o Senhor. Adore no meio do vale. Adore Ele no meio de tudo. Pastor, eu não estou vendo. Creia, não precisa ver. Profetiza. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Rei. Mesmo sem ver o Rei agindo, eu quero que você adore Ele. Dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Declare essa verdade no meio. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Aleluia, nós Te adoramos essa noite, Senhor. A igreja, levante as mãos e diga: Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Justiça, bondade, fidelidade, a Tua igreja. Nós andamos por fé, Senhor. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno. Justiça, bondade, fidelidade, a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Só a voz da igreja. Teu reino é sempre eterno. Tua igreja anda por fé, Senhor, não anda por vista. Nós Te adoramos. Não importa o que tivemos que passar, nós Te adoramos. Teu reino, bondade, fidelidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar as mãos para o alto e aplaudir Ele e glorificar.
Antes de eu abençoar você, eu quero que você abrace a sua família, sua esposa, se está aí. Se está aqui, por favor, eu quero orar junto com a sua família. Declare palavras de vida sobre eles. Pai, não deixa sozinho, adota alguém. Se você está sozinho, adota aí, seja adotado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada casamento aqui o reino inabalável. Eu profetizo em nome de Jesus, teu casamento vai ficar inabalável. O vento vai soprar, mas você não vai cair. Eu profetizo que o cordão de 3 dobras vai segurar a sua casa. Quero declarar sobre os filhos. Os nossos filhos serão melhores do que nós. Os nossos filhos caminharão de forma mais íntegra do que nós. Os nossos filhos não penderão nem para a direita nem para a esquerda. Eles serão fiéis ao Senhor, temerão ao Senhor. Serão homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que vão fazer a diferença numa sociedade. Eles vão influenciar os dias de hoje, os dias de amanhã, em nome de Jesus. Os teus filhos, os nossos filhos. E eu declaro sobre o seu filho que está fora do caminho do Senhor, ele vai voltar para o Senhor. Ele vai voltar para o Senhor. Pela fé, creia agora. Creia agora, mulher. Creia agora, homem. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, a saúde financeira, o equilíbrio financeiro sobre a sua casa. Eu declaro que você dentro da igreja vai funcionar no dom que Deus te deu. Você vai funcionar na vocação que Deus te chamou. O teu ministério não se perdeu, continua na mão do Senhor. Continua irrevogável. Está contigo, o Senhor te deu. E eu declaro que você e eu nos movimentaremos segundo a vontade do céu e da nuvem de Deus, à medida que ela se mover. E eu declaro sobre essa casa o favor e a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém?